Hoje eu quero falar com você sobre a verdade que liberta. Para isso eu quero ler 3 textos com você. O primeiro se encontra em João capítulo 14, verso 6, que tem sido o texto base, o texto-chave dessa série que eu tenho pregado aqui na nossa igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. O segundo texto se encontra em João capítulo 8, verso 32, quando o Senhor Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O terceiro texto, em João 17, a conhecida, chamada oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus diz: a tua palavra é a verdade, na oração que ele estava ali fazendo diante do Pai. Queridos, é interessante porque quando nós olhamos para esses textos que se encontram em João, o que nós vemos é a tentativa do evangelista no sentido de provar, de mostrar a existência de uma verdade absoluta. E o Evangelho de João é interessante porque ele vai se ater justamente, dentre outras coisas, a mostrar, indo numa contramão de um pensamento filosófico da época, de um pensamento corrente da época, vai tentar mostrar a existência de uma única verdade. Uma verdade que era ansiada pelos gregos, uma verdade que era ansiada pelos filósofos, uma verdade que era buscada por todo o ser humano da época e que continua sendo buscada por todas as pessoas dos nossos dias. Porque para pensar comigo, todos nós estamos atrás da verdade. Todos nós estamos atrás de uma verdade que possa nortear a nossa vida. Agora é interessante porque há um contraponto, um contrassenso nisso, porque por mais que muitos de nós vivamos a vida em busca da verdade, muitos de nós também vivemos uma espécie de vida mentirosa. Muitos de nós vivemos aquilo que eu tenho chamado de mito da caverna contemporâneo. Porque para pensar comigo que foi o mito da caverna. O mito da caverna foi, ou a alegoria da caverna, foi um mito, escrito pelo filósofo Platão, onde ele dizia o seguinte: pessoas viviam numa caverna. E tudo que essas pessoas conheciam era uma realidade que era projetada por meio das suas sombras, ou seja, uma luz que entrava do lado de fora da caverna, pela entrada dessa caverna, as pessoas estavam acorrentadas ali, a luz refletia, batia nessas pessoas e refletia a imagem delas e dos objetos da caverna numa parede. Então tudo que essas pessoas conheciam eram as suas próprias sombras projetadas na parede, até que alguém sai dessa caverna, consegue se libertar dessa prisão, vai até o lado de fora e conhece a verdadeira realidade, conhece uma outra realidade, um mundo real, e volta para contar para aquelas pessoas ali dentro que tudo que elas conheciam era um mundo de mentiras, um mundo fantasioso. E aí, queridos, o que me chama a atenção é que ao olhar para a nossa sociedade, como está configurada, o modo pelo qual as pessoas vivem, o que eu tenho percebido é que muitas pessoas vivem uma espécie de mito da caverna contemporânea, ou seja, vivem uma vida de ilusão, vivem uma vida de sombras, vivem uma vida de mentiras. Olha só, por exemplo, falando da família, é interessante porque muitas pessoas dizem ter uma família, fazer parte de uma família, porém, a sua realidade de vida familiar está muito distante daquilo que nós podemos considerar uma família. Uma família que deve ser um lugar de encontro, um lugar de confiança, um lugar de aconchego, um lugar de diálogo, um lugar de aceitação. O que nós vemos são pessoas egoístas, vivendo os seus próprios interesses, buscando seus próprios caminhos, usando a família apenas como pretexto, como uma espécie de satisfação social para quem se interessar. É interessante porque isso muitas vezes começa no casamento, Não sei se você parou para imaginar, mas existem muitos casamentos de conveniência. O que é um casamento conveniente? O casamento conveniente ou com conveniência é aquele onde duas pessoas se encontram para satisfazer algumas conveniências pessoais, algumas necessidades. Muitas vezes essas necessidades serão emocionais. Pessoas que dependem de outra pessoa para serem mais fortes, para terem um rumo na sua vida, pessoas que são profundamente dependentes emocionais de outras, então se casam, se juntam a outra pessoa para se tornarem mais fortes. O que falar então da conveniência sexual? Olha, como pastor,
Eu sei que muitos jovens acabam casando, mesmo sem amor, por conta da pressão moral, religiosa, que lhes impõe a necessidade do casamento, para não pecarem mais com relação à questão sexual. E aí, muitos jovens acabam casando sem amor, por conta dessa questão moral, por conta dessa necessidade de não se sentir mais pecadores por conta das questões sexuais. Mas ainda existe aquilo que a gente chama de conveniência financeira, o chamado golpe do baú, né? Sujeito ou a sujeita casa com alguém para poder ter uma estabilidade financeira, porque sabe que o outro poderá lhe proporcionar um certo conforto, uma certa tranquilidade financeira, e casa para poder ter essa certa segurança financeira. Então, como a gente pode ver, existem certas conveniências que fazem com que algumas famílias comecem a ser formadas. Nós sabemos aonde isso vai dar. E aí, olhando para dentro da própria família, como eu já lhes disse, famílias onde não há mais diálogo, onde não se senta mais junto para comer à mesa, onde não se senta mais junto no sofá para contar como foi o dia, as pessoas acabam vivendo um mito da caverna dentro das suas famílias. Mas ainda, quando nós olhamos para os nossos relacionamentos, nós encontramos essa certa incoerência, esse mito da caverna contemporânea. Porque, para pensar comigo, nós estamos rodeados de pessoas, trabalhamos a semana inteira, muitas vezes em departamentos, em empresas, em prédios, onde estamos cercados de pessoas, mas é impressionante como que, embora estejamos cercados de gente, pessoas bonitas e interessantes ao nosso redor, poucos são os relacionamentos que nós conseguimos aprofundar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: relacionamento, ou se relacionar com alguém sem se aprofundar, é viver um relacionamento de mentira. E olha, interessante porque a gente vive muito essa realidade, né? A gente conhece muita gente, as redes sociais estão cada vez mais abarrotadas de gente. É impressionante como que redes como o Facebook, como o Orkut, ou então você vê o Google Plus, né, que é uma nova rede social que está surgindo aí, está já abarrotada de pessoas se relacionando virtualmente por conta dessa incapacidade de se aprofundar pessoalmente nos nossos relacionamentos. Então, acabamos vivendo relacionamentos de mentira. Isso é tão sério, é tão grave, porque quando nós vivemos esse tipo de relacionamento, nós vamos perdendo a capacidade de sermos influenciadores na vida de outras pessoas. Perdemos a capacidade de vivermos o princípio bíblico da confrontação, que é você poder chegar diante de alguém e falar: meu amigo, meu irmão, você está trilhando um caminho equivocado, você está fazendo coisas que estão acabando com a sua vida e acabando com a vida de outras pessoas. Dentro da própria igreja, vamos perdendo a capacidade de olhar no olho de um irmão e falar: meu irmão, você está em pecado, você está errado, os caminhos que você tem escolhido para a sua vida são caminhos equivocados. E o que acontece é que, por conta dessa incapacidade de aprofundarmos alguns relacionamentos, quer fora da igreja, quer dentro da igreja, a gente vai perdendo a capacidade e a oportunidade de sermos agentes abençoadores e terapêuticos na vida de outras pessoas. Então vivemos essa espécie de mito da caverna nas relações familiares, vivemos isso nas nossas relações afetivas, relações de amizade que nós temos dentro e fora da igreja, e muitas vezes também nós vivemos essa espécie de mito da caverna contemporâneo dentro da nossa própria vida religiosa. Eu digo isso porque muitas pessoas ainda carregam uma ideia de que ser um cristão, ser um discípulo de Cristo, é você vir à igreja uma vez por semana, sobretudo no domingo, que é o dia escolhido pelos cristãos para estarem numa igreja considerada a casa de Deus, e aí as pessoas acham que porque vão à igreja no domingo, elas estão justificadas, elas estão salvas, isso é o suficiente para as suas vidas. É interessante porque, além desse conceito, dessa ideia de achar que o domingo é o dia do Senhor, e uma vez que eu vou para a igreja, eu cumpri a minha tarefa, a minha obrigação religiosa, é interessante porque existem outros tipos de mentiras religiosas que muitas vezes nós carregamos com a gente. Se não, olha que coisa interessante, eu já ouvi algumas mentiras e algumas frases do tipo: todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso também? Pessoas que, com medo de se aprisionarem a um único caminho, estarem presas a uma religião, elas afirmam: olha, o que importa é você ter uma religião, o que importa é você poder seguir um caminho, o que importa é que você escolheu esse caminho para seguir, porque no final das contas todos os caminhos vão levar a Deus. Mas quando a gente vê Jesus falando, se autodefinindo como sendo o caminho,
a verdade é a vida. Em João 14,6, o que nós vemos é que Jesus ele faz questão de afirmar que só existe um caminho em direção ao Pai. E mais ainda, quem aqui nunca pensou ou nunca ouviu alguém falando, olha, eu, na verdade, o que eu quero é ser perdoado, e eu sei que eu preciso fazer alguma coisa para alcançar o perdão de Deus. Pessoas que condicionam o perdão e o amor a Deus e a própria aceitação de Deus às suas obras. Pessoas que acham que para serem amadas e para serem aceitas por Deus, precisam performar o tempo todo, precisam viver em santidade o tempo todo, precisam fazer o bem o tempo todo para serem aceitas e amadas por Deus. Todavia, quando você vai para o Evangelho, o que você vê é Deus nos amando incondicionalmente. É Deus olhando para nós pela sua graça e misericórdia e nos aceitando do jeito que nós somos, do jeito que nós chegamos para Ele. Esse é o amor incondicional de Deus. Essa é a graça maravilhosa e superabundante de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora, essa fala última minha pode gerar também uma outra mentira, um outro engano, que é aquele que diz que já que Deus me aceita como eu sou, eu posso permanecer do jeito que eu estou. Só que eu já ouvi alguém falando certa vez que Deus nos amou de tal maneira, de tal forma, que Ele nos aceitou de fato como nós estávamos. Agora, Deus também nos ama ainda mais, para não permitir que nós permaneçamos da mesma forma com a qual nós chegamos. O que eu estou querendo dizer para você nessa oportunidade é que Deus nos amou tanto, que foi capaz de enviar o seu único Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, para nos aceitar do jeito que a gente era. Mas o amor de Deus é tão imenso, é tão maravilhoso, e por conta desse amor, Deus não permitirá, e Ele não deseja que nós continuemos sendo da mesma forma com a qual nós chegamos. O que você precisa entender é que o amor de Deus faz com que você cresça. O amor de Deus deseja que você evolua. O amor de Deus deseja que você seja uma pessoa melhor, seja um cristão melhor, tenha uma vida espiritual excelente na presença de Deus. E essas mentiras, elas continuam, né? Por exemplo, existe uma outra mentira também que diz que Deus não é mais o mesmo. Deus mudou, porque quando nós olhamos para os tempos bíblicos, o mar vermelho se abrindo, comida descendo do céu, o maná que desceu, as codornas que eram mandadas por Deus para que o povo se alimentasse. Ah, pastor, hoje não acontece mais isso, então Deus mudou. Agora, sabe o que você precisa entender também? Você precisa entender que, na verdade, o que mudou não foi Deus, na verdade não foi o caráter de Deus que mudou, na verdade não foi Deus que mudou. É bem verdade que o modus operandi de Deus mudou na história. Olha para a nossa história hoje, olha para a nossa realidade de vida. Hoje nós temos toda a revelação bíblica diante dos nossos olhos. Nós sabemos o que Jesus fez. Nós sabemos qual foi o propósito de Deus ao criar a humanidade, sabemos qual foi o propósito de Deus ao enviar o seu Filho, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Nós sabemos o que nos espera, a nossa herança celestial que nós estamos aguardando. Tudo isso porque a revelação hoje está completa para mim e para você. Naquele tempo aquelas pessoas não tinham isso, naquele tempo aquelas pessoas não conheciam Deus, então era necessário que Deus agisse de alguma forma visível para que aquelas pessoas viessem crer nele. Agora, lembrando das palavras de Jesus a Tomé, ao incrédulo Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós somos esses que, embora não tendo visto alguns sinais, alguns prodígios feitos na história, feitos no mundo visível, na realidade visível, nós sabemos que Deus, com seu infinito amor, Ele nos salvou em Cristo Jesus e tem preparado coisas maravilhosas para nós vivermos lá na frente também, quando nós estivermos na eternidade com Ele. Então, na verdade, Deus não mudou, Deus é o mesmo, e a palavra de Deus garante isso. Esse Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, quantas mentiras nós vemos, quantos mitos da caverna contemporânea nós encontramos também nas questões religiosas. Mais ainda, alguns vão dizer, olha, eu posso mudar a hora que eu quiser. Eu tenho visto pessoas falando isso, olha, eu vou seguir o meu rumo, eu vou seguir a minha vida, com os meus erros, acabando com a minha família. Já ouvi pessoas, e é muito comum isso no mundo das drogas, dizendo o seguinte: a hora que eu quiser eu abandono, a hora que eu quiser eu largo. Todavia, nem sempre a nossa vontade dá conta de resolver algumas questões. O que eu estou querendo dizer é que, na maioria das vezes, nós vamos precisar da intervenção sobrenatural de Deus, do Espírito de Deus na nossa vida.
trabalhando a nossa vontade, trabalhando nas nossas emoções, trabalhando nos nossos desejos, trabalhando na nossa motivação, para que a gente consiga exercer algum nível de transformação e mudança pessoal na nossa vida. Por conta disso, não se iluda, não ache que a hora que você quiser você dá conta das suas demandas, de resolver os seus problemas, de mudar a sua vida, porque existem alguns níveis de profundidade, alguns níveis de lama que a gente vive, por assim dizer. Estamos tão afundados em alguns problemas, em alguns vícios morais, existenciais, emocionais, que o que acontece é que nós não conseguimos por nós mesmos, muitas vezes, resolver os nossos problemas e abandonar esses vícios na hora que a gente bem entendeu ou que a gente bem desejar. O problema, a questão é que a gente precisa dessa força sobrenatural de Deus na nossa vida. E aí eu quero convidar você a você entender essa verdade e clamar a esse Deus por socorro, porque se você clamar a Ele por socorro, Ele pode te livrar, Ele pode te abençoar, Ele pode transformar a sua vida. É interessante, né? Porque a gente vai assumindo um estilo de vida muitas vezes, colocando uma carga excessiva sobre os nossos ombros, e aqui eu não estou dizendo que você não tem que ter força de vontade, eu não estou dizendo que você não tem que desejar, que você não tem que fazer a sua parte, apenas estou dizendo para você não colocar toda a expectativa na sua força de vontade, porque nem sempre a sua força de vontade será suficiente para transformar aí a sua vida. Então, tome cuidado com isso, tome cuidado com essas falsas verdades ou essas mentiras religiosas, esse mito da caverna religioso que faz com que a gente fique preso a um mundo de mentiras e não viva a realidade que Deus tem para nós. Agora é interessante porque, como nós já vimos aqui nos textos bíblicos, né, o Senhor Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É óbvio que o que vai libertar o homem da sua escravidão espiritual, a escravidão espiritual que ele se encontra, desse afastamento de Deus que ele se encontra, é a verdade da cruz, é a verdade do Evangelho, qual seja, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos viver uma vida de santidade na presença do Pai. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos transformados em novas criaturas. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa: existe um nível de verdade que é prática, que é para o dia a dia, e o cristão precisa aprender a viver nesse caminho de verdade. Eu queria poder dar algumas dicas para que você pudesse começar a viver uma vida de maior clareza, transparência e verdade diante de Deus e diante dos homens. Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse, tivesse como dica para a sua vida: conheça a palavra de Deus. João 17 diz assim: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha, não basta você dizer que você teve encontro com Cristo, não basta dizer que você aceitou Jesus como seu Salvador. Você precisa se aprofundar na verdade do Evangelho. Você precisa se aprofundar no caráter de Cristo. Você precisa se aprofundar no caráter de Deus. Você precisa conhecer essa verdade que é libertadora, os mais variados aspectos da palavra de Deus e o que Deus tem como verdade para a sua vida. É importante que você conheça e continue conhecendo a verdade do Evangelho. Mais ainda, aprofunde os seus relacionamentos. Chega de vivermos relacionamentos superficiais. Chega de acharmos que porque estamos rodeados de pessoas, temos muitos amigos. É impossível você amar alguém que você não conhece. E nós sabemos que existe um mandamento, existe um comando de Jesus no sentido de amarmos a Deus em primeiro lugar e o próximo como a nós mesmos. Como que nós vamos amar pessoas que nós não conhecemos? Por isso, chega de superficialidade nos relacionamentos, aprofunde esses relacionamentos, conheça a fundo a vida das pessoas. Chega desse negócio de você perguntar para alguém: e aí, tudo bem? E o outro responder com uma pergunta: tudo bem? Não. Quando alguém chegar para você e perguntar se está tudo bem, responda se está tudo bem ou não. E pergunte para ela se está tudo bem com a vida dela também. O que eu quero estimular você aqui é para que você saia da superficialidade, para que você deixe de viver um verniz de relacionamentos e passe a se aprofundar, a conhecer de fato a pessoa que está ali diante de você e pode ser uma bênção na sua vida e você pode ser uma bênção na vida dela. Exerça também o princípio da confrontação. Olha, pare com esse negócio de viver por percepções. Eu tenho falado muito isso aqui na igreja. Muitos de nós estabelecemos nossos relacionamentos com base na percepção. Sabe o que é percepção? É você se encontrar com alguém
no primeiro momento, ser apresentado para uma pessoa e você falar assim, não fui com a cara desse sujeito. Olha, isso é no mínimo desonesto, sabe por quê? Um primeiro contato não nos dá o direito de acharmos que uma pessoa não presta, que uma pessoa não é boa. Nós temos que conhecer, nós temos que aprender a olhar nos olhos, temos que aprender a chegar diante do nosso irmão, diante do nosso próximo e falar, meu amigo, minha amiga, está acontecendo isso, eu estou sentindo isso, eu queria te ouvir, porque eu não quero alimentar no meu coração sentimentos contra você, então me deixe saber o que se passa no seu coração. Isso se chama conexão de coração, você conhecer o outro, as motivações, os sentimentos, os desejos, o momento de vida do outro. Agora, para isso, tem que dar tempo, para isso tem que sentar junto, para isso tem que abrir o coração. Por isso, em nome de Jesus, faça isso na sua vida, aprofunde os seus relacionamentos, adote o princípio da confrontação, que é extremamente importante, mas ainda não passe para frente coisas que você não tenha certeza de que são verdades e que você também não tem autorização para falar. Sabe qual é o nome disso? Fofoca. Em nome de Jesus, é tempo do povo de Deus entender, de nós entendermos que nós não podemos viver, não podemos continuar transmitindo coisas que nós não temos certeza se são verdade, não podemos passar para frente coisas que nós temos autorização para falar. Às vezes tem a ver com o caráter de alguém, tem a ver com a essência de alguém, tem a ver com a intimidade de alguém. Nós não temos o direito de passar para frente aquilo que não nos foi autorizado. Em nome de Jesus, entenda essa verdade nessa oportunidade, entenda que Deus tem nos chamado para vivermos uma vida de transparência, uma vida pautada na verdade, e quando a gente, sem saber se algo é verdade, passa para frente, quantos males nós podemos causar por causa disso. Mas ainda, cuidado com as percepções, como eu já lhes falei, elas são perigosas e na maioria das vezes são falhas. Mas ainda, entre não magoar alguém com uma verdade ou curar uma pessoa, opte pela segunda opção. Eu digo isso porque às vezes algumas verdades, mesmo faladas com amor, elas vão magoar pessoas. Mas olha, entre você magoar alguém e você curá-la, é melhor você magoar essa pessoa, tendo a oportunidade de curá-la, tendo a oportunidade de ser um agente terapêutico na vida dela. E vou dizer mais, olha, se você for um agente da verdade, se você for alguém que vai com amor falar a verdade para alguém, pontuar algo que você está percebendo, que muitas vezes essa pessoa não está percebendo, lá na frente ela vai te agradecer por você ter sido verdadeiro. Então, se porventura você está vivendo uma situação com medo, com receio de falar alguma coisa que você sabe que é verdade para alguém, com medo de magoá-la, saiba nessa manhã que se você for verdadeiro, você tem tudo para ser um agente terapêutico na vida dessa pessoa. E ainda, diga não. O não é uma bênção muitas vezes. Aprenda a dizer não. Sabe por que nós vivemos muitas vezes sobrecarregados? Sabe por que nós vivemos muitas vezes frustrados e decepcionados? Porque nós vamos perdendo a capacidade de dizer não. Perdendo a capacidade de dizer não para os nossos filhos, perdendo a capacidade de dizer não para as pessoas que trabalham com a gente, perdendo a capacidade de dizer não, e isso vai fazendo com que nós vamos ficando cheios de pesos, de cargas, e isso tem sido destrutivo para as nossas vidas. Diga não, tire peso das suas costas, seja verdadeiro, diga que você não pode, diga que você não consegue, diga que você não sabe, não tenha vergonha, seja verdadeiro em nome de Jesus. E por fim, custe o que custar, diga sempre a verdade, não importa, não importa, não importa o que os outros vão pensar, não importa o que os outros vão achar de você, não importa os julgamentos que vão fazer sobre a sua vida, sobre o seu caráter, o que importa é que você vai ser verdadeiro. Em última análise, o que importa é que o nome de Deus vai ser glorificado com a verdade e que você vai ter a sua consciência tranquila por ter sido verdadeiro.